O universo é imenso. Suas incontáveis galáxias deslizam na imensidão cósmica, deslocando-se a velocidades incríveis em um processo expansivo conhecido como inflação. Por bilhões de anos, esse processo recombinou energias, criou matéria e realizou o milagre da vida. Mas como tudo isso foi possível? Por quais caminhos a evolução seguiu para que chegássemos aqui? As informações contidas nesse texto objetivam explorar uma das teorias da história da criação do planeta Terra, explicando de forma rápida as suas origens e os principais fatos que possivelmente transformaram o planeta no que ele é hoje. Esse texto foi inspirado no documentário Earth, The Power of the Planet, parte 5, Terra Rara, o qual tomei a liberdade de enriquecer com informações adicionais. Para começar, precisamos entender como a vida se origina. O fenômeno da criação foi descoberto pelo cientista americano Stanley Miller, Oakland, Califórnia. Nos anos 50, ele fechou em um tubo de ensaio uma mistura de metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água, os 4 gases componentes da atmosfera primitiva da Terra. Submeteu a mistura a poderosas descargas elétricas que simulavam os relâmpagos do mundo primitivo e acrescentou a isso um processo de condensação de água. Como resultado, ele obteve um líquido vermelho-alaranjado onde foi percebida a presença de aminoácidos, elementos essenciais a todos os seres vivos. Estava, então, estabelecida a prova de que compostos orgânicos poderiam se formar a partir de moléculas inertes. Mas foi preciso cerca de 1 bilhão de anos para que a natureza produzisse o primeiro organismo vivo capaz de assegurar a própria conservação, gerir sua vida e reproduzir-se. 3 propriedades que se aplicam à célula. O assunto torna-se ainda mais intrigante à medida que buscamos entender como se deu a caminhada evolutiva das espécies na Terra, pois, se não fosse uma sucessão de eventos coincidentes que levaram a assegurar que a vida em nosso planeta tivesse a condição de prosperar, provavelmente não estaríamos aqui para contar a história. Começarei poucos milhões de anos após a formação da Terra, quando supostamente, por acidente, o planeta chocou-se com Theia, uma irmã gêmea que se deslocava em uma órbita próxima. O choque destruiu Theia e deixou para trás um anel de fragmentos na órbita terrestre. Com o tempo, a Terra foi absorvendo os restos de Theia, tornando-se significativamente maior, o bastante para aumentar o seu puxão gravitacional de forma a impedir que a sua atmosfera vazasse para o espaço. Um bom exemplo da importância da gravidade nesses casos pode ser observado em Marte, que com menos massa que a Terra, não gera gravidade suficiente para manter sua atmosfera, ficando desprotegido e impossibilitado de assegurar o desenvolvimento e a manutenção de vida em si. A atmosfera que se formou na Terra abrigou oxigênio e outros gases, mantendo-os próximos à superfície, criando um escudo protetor na alta atmosfera. Corpos celestes, ao entrarem em contato com essa atmosfera, fenômeno conhecido como estrelas cadentes, são incinerados ao contato com o ar a milhares de quilômetros por hora. O intenso calor gerado pelo atrito reduz os objetos a pequenas pedras que, vez ou outra, caem na superfície do planeta sem maiores consequências. Além disso, com a absorção de Theia, a Terra ganhou um núcleo rico em ferro e ouro que, girando suas camadas alternadamente, gera um poderoso campo magnético capaz de refletir de volta ao espaço os raios nocivos trazidos pelos ventos solares. O fenômeno é conhecido como aurora boreal. Outro fator importante está no movimento da crosta terrestre. A pressão interna do núcleo faz com que grandes quantidades de rocha derretida subam à superfície. Esse movimento lento e constante desloca os continentes ao redor do globo, fazendo com que se separem e colidam, criando massivas erupções vulcânicas que liberam dióxido de carbono na atmosfera. Esse efeito estufa natural é extremamente benéfico, pois retém calor, ajudando a manter a temperatura na superfície do planeta. Theia ainda pode ter contribuído de outra maneira. Boa parte de seus fragmentos supostamente aglutinou-se, dando origem ao instrumento regulador mais importante da Terra, a Lua.
Atuando como um contrapeso poderoso e extremamente preciso, o puxão gravitacional da Lua impede que a Terra oscile demasiadamente ao orbitar o Sol. Com isso, o clima da Terra se mantém estável. Caso contrário, temperaturas extremas se alternariam em intervalos curtos de tempo, impedindo o desenvolvimento da vida como a conhecemos. No passado, a Lua esteve bem mais próxima da Terra. Nessa época, o puxão gravitacional era tão forte que provocava marés extraordinárias. O fenômeno criou uma sopa primordial de nutrientes que, junto com fatores como intenso vulcanismo, temperaturas elevadas, chuvas torrenciais, abundância de metano, hidrocarbonetos, raios cósmicos, descargas elétricas e constante bombardeio de meteoros férteis, os quais poderiam estar carregados com os primeiros tipos de aminoácidos, deram o pontapé inicial para o surgimento da vida. 1 bilhão de anos mais tarde, aminoácidos mais complexos originaram os primeiros seres microscópicos, ainda desprovidos de um núcleo, os procariontes. É triste pensar que um dia poderemos perder esse valioso instrumento de precisão, pois a Lua se afasta da Terra a uma taxa de 3,8 centímetros por ano. Mas esse pensamento logo vem seguido de esperança. Nessa velocidade, levará alguns bilhões de anos até que o satélite se desprenda de uma vez no espaço. E podemos presumir que muito antes disso, ainda enquanto habitantes da Terra, teremos meios para manipular, ajustar e recolocar o satélite em seu devido lugar. A Lua é realmente uma peça importante, mas ela não está sozinha nessa parceria de sucesso. A sobrevivência do planeta Terra deve-se em grande parte a um irmão maior. Estatisticamente, a cada 10 mil anos sofreríamos algum tipo de impacto colossal que devastaria o planeta se não fosse a presença de um parceiro de peso. Com 300 vezes o tamanho da Terra, Júpiter tem um forte campo gravitacional capaz de atrair grandes corpos celestes. Em 1990, um cometa do tamanho da Terra se despedaçou contra a superfície de Júpiter, deixando cicatrizes profundas no planeta. Não é preciso dizer o que aconteceria se um choque assim se desse contra a Terra. Além de todos os fatores descritos, ainda orbitamos a zona habitável de um Sol amarelo classe G, que converte 4 milhões de toneladas por segundo de seu núcleo em energia. Essa zona tem a distância exata para que exista água em estado líquido na superfície da Terra. Mais perto, a água evaporaria, mais longe, congelaria. E por outro lado, se o Sol fosse maior, queimaria o seu núcleo mais rapidamente, reduzindo bastante a vida útil do sistema. Mas mesmo com toda a sorte de fatores favoráveis, de tempos em tempos o planeta é assolado por algum cataclismo. Pode parecer estranho afirmar que processos destrutivos são benéficos, mas as grandes catástrofes são de certa forma benéficas sim, pois evitam que a vida se prenda em algum tipo de armadilha evolutiva. Um exemplo foi o que ocorreu há 250 milhões de anos, quando um supervulcão entrou em erupção por um longo período de tempo. O evento afetou toda a cadeia da vida na Terra. Os vegetais, impedidos de realizar fotossíntese, começaram a morrer. Os herbívoros, que dependiam dos vegetais para se alimentar, também começaram a morrer, assim como os carnívoros, que se alimentavam principalmente dos herbívoros. Por fim, com o passar do tempo, a temperatura média do planeta aumentou em aproximadamente 9 graus e cerca de 95% de toda a vida no planeta foi extinta. Pelo que se sabe, uma espécie de mamífero sobreviveu e uma renovação em escala global teve início. Outro exemplo, este mais recente, ocorreu há 65 milhões de anos, quando supostamente o planeta foi atingido por um enorme meteoro que explodiu com a força de milhares de bombas atômicas. Dessa vez, aproximadamente 65% das espécies animais do planeta desapareceram. Foi quando pela primeira vez os mamíferos tiveram a chance de evoluir, pois com a extinção dos dinossauros, os pequenos bichinhos puderam conquistar livremente o planeta. A história pode não estar absolutamente correta. Algumas peças podem não estar bem encaixadas, mas o exercício imaginativo deste documentário é válido. Baseado em estudos sérios, o trabalho tem como principal objetivo mostrar o quão precioso é o planeta Terra. Potencialmente, centenas de milhares de planetas do universo afora podem abrigar vida. Mas isso não ofusca o fato de que habitamos um planeta magnífico, único e, por que não, raro. A Terra é sem dúvida admirável por sua capacidade de reagir, resistir às adversidades e se recuperar.
Os piores cenários que podemos imaginar, como uma terceira guerra mundial, um supervulcão em erupção ou um grande corpo celeste se despedaçando contra a superfície da Terra, não são tão danosos quanto parecem. A Terra só precisaria de 1 milhão de anos para se recuperar. A atmosfera se recomporia e todos os 4 reinos, animal, vegetal, fungi e mineral, seriam renovados com igual ou maior diversidade. Não passaria de uma questão de tempo, muito pouco em escala planetária, para que o planeta voltasse a esbanjar sua exuberância. Quando falamos em salvar o planeta, não estamos verdadeiramente dizendo que o planeta precisa ser salvo. Estamos dizendo que nós é que precisamos sobreviver nele. Viver na Terra é um privilégio. Poder compartilhar a vida em um planeta tão precioso e raro é realmente uma dádiva. Somos viajantes do espaço em uma nave que tem tudo o que precisamos. Uma nave que podemos chamar de lar, pois longe da atmosfera acolhedora da Terra, não passaríamos de alienígenas perdidos no espaço.